Enaltecer o Inter, tem um grande técnico, tem um grande time, uma grande torcida, e qualquer um poderia passar. E já respondendo a sua pergunta na final, a gente vai ter 50% de chances como nosso adversário, tanto o Boca Juniors ou o Palmeiras. A gente não ganhou lá, acabou ganhando aqui. É claro que jogar no seu estádio é uma coisa que ajuda, mas não determina o resultado do jogo. Acho que a prova hoje está mais do que provado isso pelo jogo que a gente fez hoje e aqui no Beira-Rio. Então a gente espera de fato agora curtir essa vitória e não vai dar para curtir muito, que domingo já tem clássico. Você costuma dizer que na derrota se aprende, mas a vitória também pode ensinar. Então eu queria saber de você o que esses minutos que o Fluminense não foi tão bem, talvez todo o primeiro tempo e parte do segundo, o que se tira de lição para a partida final, que é uma partida única, partida decisiva, embora seja no Maracanã com 50-50 de torcida, enfim, é uma característica diferente, né? Pode, sua pergunta é muito boa, mas exige uma racionalidade para um momento desse um pouco difícil. Eu vou enaltecer o merecimento do time. Claramente nós tivemos muitos erros aqui, talvez erramos mais do que no Maracanã e vencemos o jogo. Mas, sobretudo, existe um componente emocional que o time foi extremamente merecedor dessa vitória. Mas muito merecedor. A gente foi muito audacioso, a gente se arriscou o tempo todo, a gente jogou para cima. E mais audacioso, a gente foi no Maracanã jogando com um a menos e marcando alto quase que o tempo todo. Então essa vaga é uma vaga extremamente merecida. Obviamente que os erros táticos e técnicos a gente vai corrigir, e hoje a gente errou até mais do que devia. Mas o comportamento emocional do time, de gana de vencer o jogo, de representar essa torcida que tem sido um dos nossos grandes trunfos, tanto no Maracanã quanto aqui, aqueles que estão unidos para poder a gente fazer de tudo para a torcida celebrar esse título que eles tanto desejam. A gente sabe que é difícil, mas a gente vai lutar e lutar muito como a gente fez hoje, para tentar agraciar o torcedor tricolor que merece muito. Qual é a sensação de fazer um gol e uma assistência na semifinal de Libertadores? Boa noite. Sensação única. Esperava esse momento desde o início do ano, pensava nisso. Estou muito feliz, mais feliz ainda com a classificação do time e está podendo contribuindo com o time. Esse menino aqui é um grande vencedor, está se tornando um homem cada vez mais íntegro, cada vez mais bonito. Esse é mais um daqueles que o futebol perde a rodo aqui no Brasil. Eu espero de todo o meu coração que ele consiga cada vez mais ter os pés no chão, que esses pés dele fiquem no chão do tamanho do talento dele, que é um talento extraordinário, gigante. Merece todos os elogios, todos os aplausos, porque não é fácil ter a vida que ele teve e se tornar aquilo que ele está se tornando. Não é como jogador, não. Como jogador é um reflexo daquilo que ele foi se tornando como pessoa desde quando eu conheci ele ano passado aqui. Então esse menino aqui, ele vale ouro e a gente torce, a gente vai estar sempre do lado, mesmo se um dia a gente estiver distante, torcendo para que ele consiga dar continuidade nesse momento que ele está se encontrando cada vez mais consigo mesmo, se tornando, para muito além de um jogador decisivo, como ele foi hoje, extremamente talentoso, um homem de bem. Diniz, Caio Bloch da Trivela, eu queria te perguntar hoje sobre, mais do que sobre o campo e bola, você já falou bastante, mas sobre o seu sentimento. Você há poucos dias, nos últimos dias, falou sobre sua alegria em voltar ao Fluminense, tanto como treinador. Você sentia que faltava alguma coisa depois da sua passagem de 2019, e eu queria que você falasse sobre o sentimento que você está agora, se você já sente que o dever está cumprido, se já está realizando os sonhos que você imaginava nesse retorno. Em relação aos meus sonhos aqui, ao sonho no Fluminense, quando eu saí daqui eu senti que uma hora ia acabar voltando e voltei. Eu acho que a gente está construindo uma história cada vez mais bonita e
E é isso, é uma realização dia após dia. Não é uma coisa que terminou, porque se um dia terminasse, teria que ir embora amanhã. Então, não acho que terminou. A gente tem que continuar trabalhando, trabalhar muito. A gente, independente do adversário que a gente tiver, a gente vai ter um adversário extremamente tarimbado, difícil, multicampeão de Libertadores, tanto um quanto o outro. Mas é celebrar agora esse momento e daqui a pouquinho se preparar para o jogo do final de semana. Queria que você descrevesse a emoção, cara. Você, assim, trabalhou, acredito que uma vida para esse momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre sua comemoração também após o jogo. Em relação ao Ione, eu chamei já no primeiro tempo, porque eu achei que poderia a gente não fazer o gol, não empatar, e que eu poderia usar ele, o time ia ficar mais exposto, que ele ia acabar tendo uma função de melhorar o ataque, de alguma forma também não deixar o time desguarnecido. Então foi isso que eu fui meio que falando para ele, ele acabou entrando mais ou menos na condição que a gente estava prevendo. Acabou sendo muito importante, é um jogador que a gente teve aqui em 2019, foi uma contratação meio sui generis, porque eu que liguei para ele, porque eu tinha visto um jogo da final da Sul-Americana entre Júnior Barranquilla e Atlético Paranaense. A gente acabou criando uma relação e estamos tendo a alegria de poder trabalhar juntos de novo. E a minha emoção da pós-jogo é muito grande. É um jogo extremamente... não dá nem para falar em palavras. É um negócio que a gente tem que saber celebrar, ter o pé no chão, mas é o momento de celebrar, porque foi muito difícil tudo que aconteceu hoje e botar a emoção para fora. Eu sou uma pessoa, já falei isso mais de uma vez, contida na minha vida particular, mas extremamente espontâneo como treinador. Então eu não tenho muita amarra e muita trava para ser extremamente autêntico e liberto para poder expressar aquilo que eu sinto. O Inter tem uma característica muito semelhante nesse sentido. Eu não sei se tu fazes algum tipo de análise de quanto o adversário, numa situação dessas, ele vai resistir, o teu time vai resistir mais, porque, curiosamente, no jogo do Rio, o time joga de igual para igual com 10 jogadores, mostrando uma força física muito boa, superior, no caso, a do Inter, que tinha um a mais. E hoje, de novo, a vitória vem de virada no segundo tempo, na casa do adversário, e o Fluminense também, até pela atuação do John, jogador com mais velocidade. Tu faz esse estudo do adversário ou tu simplesmente te limita a preparar o teu time para jogar nesse tipo de circunstância? O que eu preparei o time, tanto aqui como lá, que é um time extremamente qualificado, com jogadores mais jovens, jogadores experientes, e que a gente tinha que tomar muito cuidado. Eles tinham muitas armas, a gente tentou neutralizar na medida do possível. Jogar aqui é sempre difícil. Eles começaram o jogo de uma maneira mais ajustada do que a gente, tiveram prevalência no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo a gente jogou melhor e conseguimos buscar o resultado. Mas é um time que eu tenho um respeito tanto pela instituição como por esse time especificamente de hoje. Tem jogadores extremamente decisivos e tem um técnico muito qualificado. Então a gente veio aqui com um respeito muito grande para enfrentar o Inter. Eu acho que isso também ajudou a gente conseguir sair daquele classificado. Estou bem feliz. Vim plantando isso desde o começo do ano, vim trabalhando e sabia que o meu momento ia chegar, mas não esperava que seria no momento tão bom, no momento mais gostoso da temporada, que são as fases finais. E acho que poder decidir um jogo como esse é inexplicável. Estou muito feliz. As relações, você tem que tentar estabelecer elas cada vez com mais profundidade, com mais vínculo, e elas vai ser sempre um pilar central do meu trabalho. Então a gente não é só por conta disso que a gente ganhou o jogo. A gente podia ter perdido o jogo, a gente teve chances reais, pelo menos 2 ou 3 claras. O Fábio também não merecia que a gente perdesse um jogo com uma falha dele. Pelo contrário, tinha que acontecer isso que aconteceu, porque ele é muito merecedor de tudo que estava vivendo. E o segundo gol do Fluminense começou lá com o pé do Fábio, um jogador com 43 anos que se predispôs a aprender a jogar melhor com os pés, e hoje no Brasil é o jogador que, longe do segundo, que mais participa das construções do time,
por todos os sites aí que trabalham com estatística. Então hoje foi uma vitória muito merecida por conta desse componente do Fábio também, que é uma pessoa que a gente aprende todo dia. Inclusive esses mais experientes a gente está aprendendo sempre aqui no Fluminense. Você está no canal Futebola, o canal mais artilheiro do YouTube.